Tá. Gente, eu tô gravando aqui, mas vocês fiquem à vontade para fazer pergunta, tudo normal, tá? Depois eu posto também a gravação para vocês. E pro pessoal de Bento que acabou dando ruim na gravação que eu fiz para eles. Só citar o quê? Tá. Ok. Que me apareceu para você. Uma outra forma de apresentar aqui. Isso mesmo. Bom, gente, então, semana passada nós falamos um pouquinho sobre como é a estrutura do material, né, genético das bactérias, retomamos esse conteúdo e falamos também sobre como que as bactérias regulam a expressão dos seus genes, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como as bactérias alteram, né, fazem modificação do seu material genético. Então, como que ocorre a variabilidade genética entre as bactérias? Então, quando a gente está falando de procariotos, de bactérias, a gente tem duas grandes possibilidades de geração de variabilidade genética. Por que é interessante? Alguém me responde aí. Por que é interessante gerar variabilidade genética? Sempre que a gente pensa, indivíduo tal sofreu uma mutação no material genético. O que vocês associam a uma mutação? Algo bom ou algo ruim? Primeira coisa que vem na cabeça. Primeira coisa que a gente pensa que é ruim, né? Então, que mudou o material genético, e aí pensando no humano, por exemplo. Mudou o material genético, aumenta a chance de ter câncer, pode desenvolver um tumor, alguma coisa assim. Mas, na verdade, a variabilidade genética, ela é importante para garantir a evolução dos indivíduos, né? E quando a gente está falando de bactéria, claro que depois vocês vão ver mais adiante, que eu vou trazer que existem alguns mutantes, por exemplo, bacterianos, que a mutação leva a uma perda de função de uma proteína. Isso pode ser ruim. Mas quando a gente fala de bactérias, a variabilidade genética, ela é muito importante para a adaptação desses organismos. Então, uma bactéria que recebe um plasmídio de resistência é uma variabilidade genética e essa bactéria está adquirindo uma vantagem evolutiva, né? Então, a gente tem que ter sempre em mente que não é porque é uma mutação ou uma recombinação que isso vai ser bom e nem que isso vai ser ruim. A gente não tem como só lendo aqui mutação e recombinação é bom ou ruim. Não sabemos, vai depender de que tipo de mutação e de que tipo de recombinação. Qual foi o gene afetado? Essa bactéria perdeu alguma função ou ganhou alguma função? Né? Então, a gente tem que sempre levar isso em consideração. Mas quando a gente fala de procariotos, a gente vai estar falando de duas grandes possibilidades de variabilidade genética. A mutação, que é a alteração da sequência de bases do DNA, sem adquirir genes ou DNA de outro micro-organismo. Então, a bactéria sofreu uma mutação de uma base. Ela tinha aqui a AT e ela sofreu uma mutação aqui, perdeu essa base, ou ela recebeu um outro A, ou esse A virou um U, né? Oi, tudo bem? Então, a mutação, ela é independente de outros micro-organismos. Essa bactéria em questão vai sofrer uma alteração do seu material genético por algum motivo, que logo mais nós vamos falar quais são os motivos que geram essas mutações. E a recombinação genética, que é a alteração do material genético de uma bactéria que vai acontecer quando essa bactéria adquirir material genético de outro micro-organismo. Tá? Então, a gente tem essas duas grandes classificações, uma em que a bactéria sofre alteração do seu material genético independente de outros micro-organismos, e a recombinação, que é dependente de outros micro-organismos, do DNA de outros micro-organismos.
E aí, a gente ainda pode classificar a mutação e a recombinação, não é classificar, é denominar elas como a mutação sendo um processo vertical e a recombinação sendo um processo horizontal. Em que sentido? Aí estava aqui a minha figurinha, eu vou colocar o computador aqui caso vocês queiram olhar mais de perto, porque ele está meio ruim, né? Se alguém quiser olhar, tá aqui a figura. Então, a gente tem ali um DNA que, num processo de... Peraí que agora me deu um nome no cérebro. Processo vertical, mutação, viu? Processo vertical, mutação. Então, aqui a gente tem uma mutação. A bactéria sofre uma mutação e passa para os seus descendentes. Então, essa passagem aqui é vertical, é entre as gerações. Tá? Então, ela sofre uma mutação e vai passar para os seus descendentes. O processo de alteração horizontal é quando tu tem um doador, aqui a bactéria doadora, e aqui a bactéria receptora. E elas estão no mesmo nível, ou seja, uma não é descendente da outra. Elas estão no mesmo nível e uma vai passar material genético para outra. E claro que depois essa aqui que recebeu o material genético vai passar para os seus descendentes, tá? Aí agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente pensa numa mutação, numa alteração genética. Se a gente estiver falando de um humano, eu sofri uma mutação num tecido meu. Essa mutação vai passar para os meus descendentes? Sim ou não? Não, pensando no humano, num animal. Se eu sofrer uma mutação da célula da minha pele, vai passar para os meus descendentes? Não vai. Né? A única mutação, quando a gente fala de indivíduos que passam por reprodução sexuada e geração de gametas, a gente só vai ter essa passagem dessas alterações genéticas se elas ocorrerem nas células gaméticas. Né? Então, se a gente estiver falando, por exemplo, eu sofri uma mutação na pele ou no meu fígado, isso vai ser um problema? Vai ser um problema, pode ser um problema para mim ou pode não ser um problema, a gente vai ver mais adiante também. Mas não vou passar essas mutações para os meus descendentes. A não ser que eu já tenha nascido com essa mutação em todas as células do meu corpo, incluindo as germinativas. Mas no caso das bactérias, essa bactéria que sofreu uma mutação, ela vai passar para os seus descendentes? Sempre. Né? Então, quando a gente está... A não ser que essa mutação seja corrigida. Né? Essa bactéria, por algum motivo, perdeu aquele gene que ela recebeu. Mas, em recebendo um gene, alterando seu material genético e ele permanecendo assim, as bactérias sempre vão passar essas mutações para os seus descendentes. Porque ela não tem essa diferenciação de célula somática ou célula germinativa. Ela é o organismo. Uma célula é o organismo. Se ela sofreu uma mutação, ela vai passar para os seus descendentes. Tá? Então, isso é uma coisa que vocês têm que ter sempre em mente, que quando a gente fala de indivíduos que passam por reprodução sexuada através da geração de gametas, aí é diferente. Aí a gente tem a possibilidade de passar ou de não passar. Se a gente estiver falando de uma mutação numa célula somática, não vai passar. Mas se a gente estiver falando de uma mutação numa célula gamética, vai passar. Tá? Isso que você falou, eu lembrei de uma... Agora a gente estava conversando com informática, com a professora, ela falou que ela também dá aula de bioética, e aí que muitas terapias que fazem mutações nas células não são eticamente corretas, porque pode alterar o indivíduo, e esse indivíduo vai ter filho. Então... Dependendo se for uma alteração, né, uma terapia gênica inespecífica, que vai atuar em toda e qualquer célula daquele organismo, vai atuar nas germinativas também. Mas se for uma terapia gênica direcionada, né, talvez assim, retira células do sangue de um indivíduo, em cultivo, tu faz uma terapia gênica e depois retorna essas células para o indivíduo. Aí não vai alterar as células somáticas, células germinativas, né? Mas se a gente, hoje em dia,
tem muitos processos sendo estudados de terapia gênica, mas também se estuda muito a questão de como entregar essa terapia gênica para as células de interesse, né? Então, como direcionar? Tem um tumor, como é que eu vou direcionar para esse tumor? Ou como é que eu vou direcionar para as células do cérebro? Então, ainda é um tanto difícil fazer isso. E aí, elas podem afetar qualquer célula, incluindo as germinativas. É isso. Aí, praticamente, fiquei com uma dúvida. Quando você tem investigação, por exemplo, né, em relação ao câncer, que o médico pergunta, tem histórico familiar, né, familiar de primeiro grau, enfim. Então, as células germinativas, elas podem carregar essa característica. Então, pensa assim, como é que a gente é gerado? A gente recebe metade do material genético do nosso pai, metade do material genético da nossa mãe. E aí, esse metade vai formar uma célula. E essa uma célula vai dar origem a duas, que vão dar origem a mais duas, e assim vai até formar o indivíduo completo. Como é que é o DNA do indivíduo completo? É igual ao DNA dessa primeira célula. Se a gente recebeu esse material genético mutado, porque, sei lá, minha mãe tinha uma mutação também que recebeu dos meus avós, tá em todas as células do organismo, né? Então, a gente, no momento da formação do indivíduo, vai ter o DNA igual, né? Claro, desconsiderando possíveis mutações que ao longo da vida vão acontecendo naquele indivíduo, o DNA é igual em todas as células, germinativas ou não germinativas, ou somáticas, né? E se eu for gerar gametas e tiver uma mutação, existe uma chance dos meus gametas terem a mutação. Porque pensa assim, né? Estamos falando aqui de humanos que têm células diploides. A gente tem ali todos os cromossomos aos pares. E aí vamos supor que nesse cromossomo aqui o gene mutado está aqui. Na hora de gerar o gameta, como é que a gente faz? Claro, de uma forma ultra super simplificada, né? A partir dessa célula ali, a gente vai dividir. Um recebeu o gene mutado, outro não. Então, não é porque os meus pais têm que é a garantia que eu vou ter. E o que mais que pode interferir nisso aqui? Lembra que, né, o que acontece? A gente vai ter uma célula que vai ter o seu material genético duplicado lá nas cromátides, né? Aí, quando a gente está falando de geração de gametas, primeiro momento a gente vai separar os cromossomos e depois a gente vai separar as cromátides. Então, lá no final a gente vai acabar gerando, esquece isso aqui, tá? A gente vai acabar gerando 4 células germinativas, gametas. Então, vamos supor que esse aqui era mutado. Aqui ficou mutado, aqui ficou mutado. Mas o que acontece além disso tudo na meiose 1? Vocês lembram lá de biologia celular? O que acontece na meiose 1? Eu tô escrevendo aqui ao contrário, tá ruim. Crossing over. Então, além disso, eu não posso garantir isso aqui. Pode ter ficado assim. E esse aqui ficou normal. Porque as cromátides podem recombinar. Né? Então, tem toda essa questão que não necessariamente porque os parentais têm, quando a gente está falando de células diploides, os descendentes vão ter, porque a gente tem todo esse sistema de que os cromossomos se duplicam e a gente pode ter só um com essa mutação e o outro não, e também o crossing over. Mas nas bactérias isso não existe, né? A gente tem aqui uma bactéria com o seu material genético aqui, pode ter um plasmídio ou outro, e aí ela sofreu uma mutação. É diferente. O que vai acontecer? Essa bactéria, ela vai duplicar o seu material genético para gerar 2 células filhas exatamente iguais a ela, sem contar os plasmídios, né? Porque os plasmídios, a duplicação é independente do DNA cromossomo. Né? Então, tu vai ter aqui a geração de 2 células iguais, com aquela região de mutação ali. E até os próprios plasmídios. Essa bactéria não tinha esse plasmídio azul que ela está recebendo agora. E aí, no momento em que ela foi se dividir, esse plasmídio acabou duplicando e as 2 células filhas receberam esse plasmídio também. Né? Então, os plasmídios, eles também se distribuem entre as células filhas. Né? O que eu quero dizer é que ele não depende dessa duplicação do cromossomo para se duplicar.
né? Então, sempre que a gente estiver falando de bactérias e essa bactéria sofrer uma mutação e essa mutação permanecer nessa célula, as suas células filhas vão receber também, tá? Sem dúvida. E aí a gente vai iniciar falando da recombinação, que é essa transferência horizontal de genes. Então, a recombinação bacteriana, ela acontece quando ocorre troca de material genético, com o DNA minúsculo ali, depois eu corrijo. Troca de material genético entre duas moléculas de DNA para formar novas combinações de genes em um cromossomo. Então, as bactérias vão receber DNA oriundo de outra bactéria. Como é que isso vai acontecer? São 3 formas diferentes: conjugação, transformação e transdução. Vocês tiveram isso aqui em micro? Conjugação, transdução e transformação? Sim? Então, lá em Bento a gente combina que eles não têm isso em micro para a gente não repetir. Mas então vamos repetir, vamos retomar. Talvez eu aborde de uma forma um pouquinho diferente. E depois vamos falar das mutações. Tá? O que vocês lembram, então, desses processos? Tem um deles que precisa de contato físico entre as bactérias. Conjugação. Bem, tem um deles que depende de bacteriófagos. Transdução. Então, a conjugação depende do contato físico, né? A gente vai ter a troca de material genético entre 2 bactérias que de alguma forma, a gente vai ver ali pela formação do pilus sexual, vai ter esse contato físico e a passagem, então, de material genético. A transdução é quando uma bactéria recebe material genético da outra que veio carregado através de um bacteriófago, obrigada. E a transformação é quando uma bactéria capta material genético da outra, mas esse material genético está livre no meio em que essa bactéria está sobrevivendo. O que pode levar a isso? Uma bactéria que rompeu, ela libera o seu material genético ali. Muito provavelmente, quando ocorre o rompimento, já houve clivagem desse material genético, né? Ele já não vai mais estar como DNA circular, ele já vai estar quebradinho ali, e essa outra bactéria vai vir e, com o seu material genético ali, vai acontecer a passagem desse material genético da outra bactéria. E aí depois a gente vai ver que essa passagem pode ser de DNA em fita dupla ou DNA em fita simples, vai depender de que tipo bacteriano a gente estiver falando. Então, gente, a conjugação bacteriana, ela foi um experimento que foi um mecanismo que foi descoberto em 1946, quando esses pesquisadores aqui utilizaram 2 linhagens de Escherichia coli K12. Uma delas produzia aqui. Deixa eu botar aqui o mouse para mostrar para vocês. Essa primeira aqui, que está nesse tubinho laranja, tá difícil de enxergar, mas aqui é um tubinho de ensaio e aqui é outro, tá? Aqui nesse primeiro tubo de ensaio tem bactérias que produzem treonina, leucina e tiamina, tá? E essas aqui do tubinho azul produzem biotina, fenilalanina e cisteína. Eu escrevo super bem com o mouse, como vocês podem ver. Tá? E aí, esses pesquisadores colocaram as 2 bactérias em conjunto e fizeram uma mistura. E o que eles observaram lá no final? Uma cultura bacteriana que produz tanto esses aminoácidos quanto esses todos compostos aqui. Então, a gente tinha uma população bacteriana que produzia metade e a outra que produzia metade. Quando juntou, houve uma alteração genética dessas bactérias e elas passaram a produzir
todos esses aminoácidos em questão. Né? Então, eles provaram com esse experimento que teve uma transferência de material genético entre as bactérias. Então, houve alguma forma de recombinação ali. Só que eles não conseguiram provar que esse mecanismo exigia o contato físico entre as bactérias. Né? E aí, o que mostra essa necessidade do contato físico? Tá? Então, aqui a gente tem um tubo em U. Deixa eu só achar meu mouse, sumiu aqui. Aqui a gente tem um tubo em U, né? Tá difícil ali para vocês enxergarem, mas tem um tubo em U. E aqui no meio, se vocês quiserem se aproximar, eu coloco aqui para mostrar para vocês. E bem no meio aqui, tem um filtro que não permite o contato entre as células, tá? Então, tu coloca uma das populações desse lado e uma das populações desse outro. Se houver recombinação genética, não é conjugação, né? Então, fazendo essa análise aqui, pegando aquelas mesmas bactérias, não vai haver esse processo. Então, isso prova que o contato físico é necessário no caso da conjugação. Tá? Então, isso aqui, esse filtrinho aqui que está aqui no meio, ele não permite a passagem das bactérias e nem a formação do pilus e o contato, mas ele permite que DNA livre passe. Permite que os vírus passem. Então, se for conjugação, não vai haver recombinação. Mas agora, se for transdução ou transformação, nesse caso aqui é possível que ocorra. Porque tanto o DNA livre passa, quanto os bacteriófagos contendo o DNA de outras bactérias. Dá para mexer que saia. Bom, e aí, então, gente, o que é a conjugação bacteriana? É esse processo de transferência de DNA de uma bactéria para outra, envolvendo o contato físico entre essas duas células. E quem faz a mediação desse processo é um plasmídio, chamado de plasmídio F, ou plasmídio sexual ou fator de fertilidade. Eu, particularmente, não gosto desse nome plasmídio sexual, porque dá a impressão de que a gente está falando de reprodução sexuada, mas a gente não está falando de reprodução. A gente está falando de troca de material genético horizontal, não vertical. Então, não é de célula mãe para célula filha, é de células independentes uma da outra. Tá? Então, eu não gosto desse termo plasmídio sexual, nem fertilidade. Eu gosto de chamar de plasmídio F, tá? Tem uma atuação também do plasmídio R, que é o plasmídio de resistência. Muitas vezes o plasmídio de resistência também tem capacidade conjugativa, mas a gente não vai falar dele hoje, porque a gente vai ter uma aula para falar só sobre ele, tá? Então, esses plasmídios, eles têm os genes que permitem a transferência do seu próprio DNA de uma célula para outra. Então, eles são plasmídios com capacidade conjugativa. Já botei aqui que requer contato. E a gente pode separar essas células em dois tipos. Células F+, que são as células que doam esse plasmídio, e as células F-, que são as células que recebem esse plasmídio. Pois vocês vão ver mais adiante que a gente tem um terceiro tipo de célula, que é... Eu vou ficar escrevendo aqui, que aí o pessoal que assiste o vídeo pega o que eu estou escrevendo, tá? Que é a célula HFR. As células HFR são células em que o plasmídio conjugativo se torna um epissomo. Vocês lembram o que é um epissomo? É quando o plasmídio se integra no cromossomo da célula. Então, a gente ainda tem essa possibilidade do plasmídio se integrar no cromossomo da célula, só que ela deixa de ser, então, uma célula F+, e ela passa a ser uma célula HFR. Esse HFR, esse nome vem de High Frequency Recombination. Então, alta frequência de recombinação. Porque esse plasmídio integrado no DNA
aumenta a probabilidade de que a recombinação ocorra. Tá? Então, a gente tem células doadoras, células receptoras e essa possibilidade HFR. Em alguns livros, vocês também vão encontrar a célula doadora chamada de célula macho e a célula receptora chamada de célula fêmea, que eu também não gosto, porque também dá uma denotação de que a gente está trabalhando com reprodução sexuada e, de novo, não é. Tá? A maior parte dos livros, gente, que fala de conjugação, trata sempre a formação do pilus, né? Como tem aqui, a gente tem uma célula F+, aqui, a formação do pilus, e a célula F-, que vai ser a célula receptora. Né? O Tortora traz uma diferenciação do processo de conjugação entre células gram-negativas e células gram-positivas. Então, nas gram-negativas, segundo o Tortora, ocorre a formação do pilus sexual. Enquanto nas células gram-positivas, se vocês quiserem... Depois vocês olham na apresentação também. Aqui tem uma ponte de conjugação. Então, tem um contato entre essas células, mas vejam que ele é bem diferente do pilus sexual, né? Mas é uma ponte de contato, permite o contato e a passagem desse material genético. Né? Então, teoricamente, segundo ele, nas células gram-negativas, o plasmídio F codifica, então, para esse pilus sexual, que é essa projeção, e nas células gram-positivas existe a produção de moléculas de aderência na superfície de duas células, que fazem com que elas entrem em contato. Esse plasmídio, gente, plasmídio conjugativo, ou fator de fertilidade, ou plasmídio F, ou fator F, né, seja lá como vocês preferirem chamar, ele controla, então, a síntese, né, das proteínas responsáveis pela organização do pilus, ou pili, né? Qual a diferença de pilus e pili? Pilus é singular, pili é plural, tá? E aí aqui tá, ó, muitos são epissomas, então muitos deles se integram no cromossomo da célula, tá? Então essa aqui é a organização geral do plasmídio F de Escherichia coli, onde a gente tem aqui, nessa região aqui, a gente tem a região de inserção, IS3 aqui, IS2, IS3 e IS2 aqui, em toda essa região. Então, a região responsável pela inserção desse plasmídio. Os genes TRA, que estão marcados aqui nessa flechinha preta, que são os genes envolvidos na formação do pilus e do processo conjugativo. Os genes REP, aqui nessa região, que são os genes responsáveis pela replicação. A ORI-V, que é a origem de replicação, e a ORI-T, que é a origem de transferência. Então, a partir dessa região aqui, inicia a transferência de um plasmídio de uma célula para outra célula. Né? Então, o próprio plasmídio, que é o plasmídio que é transferido de uma célula para outra, é o responsável por gerar o pilus e por codificar todas as proteínas necessárias para a transferência desse DNA. Né? Então, sempre, desde a aula passada que a gente falou, né, quando a gente fala de plasmídio, o plasmídio tem praticamente todas as informações necessárias para a síntese das proteínas responsáveis pela execução das suas funções. Então, ele não depende do DNA cromossômico. Ele tem a sua função totalmente autônoma. Tá? E aí, gente, temos alguns estágios de conexão. Né? Então, formação de pares específicos. Então, colisões ao acaso de células doadoras e receptoras. Claro, né, que a gente também não está falando aqui de células de bactérias diferentes, né, espécies diferentes. Então, facilita a doação se elas forem da mesma espécie. Componente da superfície da célula doadora inicia a união entre as duas células, né? E se acredita muito que existe a quimiotaxia, que essa colisão aqui não é tanto ao acaso. Existe algum componente químico que atrai a célula doadora da célula receptora. Tá? Ocorre, então, a formação da conexão celular, formando a ponte de conjugação. Então, é provável que o pilus penetre
na célula da célula receptora na doadora, formando essa ponte, né? E a estrutura do pilus, ela é um tanto semelhante, bioquimicamente falando, da estrutura dos flagelos, mas ele é mais largo e mais sinuoso do que um flagelo. E o flagelo tem a função de locomoção, né? Enquanto o pilus tem essa função de compartilhamento de material genético. Se a gente tiver células em cultura fazendo pontes entre elas, né? Pontes de conjugação entre elas. E a gente tem aqui uma plaquinha. A gente fizer uma agitação muito forte dessa plaquinha, o pilus vai romper. E a célula F+, vai ficar temporariamente incapaz de realizar a conjugação. Então, isso aqui é uma informação importante para quando a gente está fazendo algum tipo de experimento num laboratório, né? Então, a gente está esperando ali que ocorra um processo conjugativo e a gente quer observar o que acontece se eu colocar essa... Quanto tempo a célula doadora demora para ficar novamente capaz de realizar a conjugação? Ou seja lá o teu interesse desse experimento, né? Mas é uma informação importante para se ter quando tu trata de células que estão em cultivo. E o terceiro passo é a mobilização, então, e a transferência do cromossomo ou do plasmídio F. Como assim, professora, do cromossomo? Quando a gente está falando do plasmídio F, que foi integrado, plasmídio F azul, tá? Plasmídio F foi integrado aqui no cromossomo, essa célula, então, passa a se chamar HFR, né? Era uma célula F+, que integrou o material genético do plasmídio no cromossomo, e ela passou a se chamar de HFR. E aí, no momento da transferência, quando houver o contato com outra célula, vai passar um fragmento do cromossomo junto com um fragmento do plasmídio. Tá? Então, passa sempre um pedacinho do plasmídio e um pedacinho do cromossomo. Depois vocês vão entender por que é importante essa informação. Então, na célula HFR, tem a transferência tanto de um fragmento do plasmídio quanto um fragmento do cromossomo, enquanto nas células F+, a gente tem aqui a célula F+, o plasmídio, vai haver o contato. Quem é que vai passar? O plasmídio. Depois vai entrar na outra célula. Né? Então, a gente tem aqui uma célula F+, que está doando material genético, e inicialmente uma célula F-. O que vai acontecer com essa célula F+, que está recebendo o plasmídio F? Essa célula F-. Ela vai passar a ser F+, porque ela está recebendo o fator de fertilidade, então ela vai passar a ser uma célula doadora também. E essa aqui vai passar a ser F-? Não, porque são várias cópias do plasmídio e muitas vezes passa só uma fita. E a outra fita permanece ali, pode ser duplicada, mesmo que não tenham outras cópias. Tá? E essa célula aqui, gente, HFR, e essa célula aqui era F-, a célula que recebeu. Ela vai passar a ser F+? Lembra que eu falei para vocês que ela não recebe todo o fragmento do plasmídio? Ela recebe só um pedaço dele. Então, ela não vai ser F+. Ela vai continuar sendo F-. Ela é uma F- recombinada. Ela recebeu o material genético, esse pedacinho aqui da outra célula, que integrou, a partir daí ele integra o cromossomo da célula, mas ela não vai ter todo o material genético do plasmídio F+, do plasmídio F. Então, ela não vai ser capaz de gerar recombinação com outras células, de gerar conjugação. Ela não vai poder fazer a ponte de conjugação, porque ela não tem todo o material genético do plasmídio. Então, ela continua sendo F-, mas ela passa a se chamar F- recombinante. Tá? Bom, e aí o último passo é a integração do material genético na célula receptora. Né? Vejam que a integração não é 100%. Não é em todas as células que ocorre a conjugação que o material genético vai se incorporar, então é em torno de 50% de integração. Tá? E aí aqui a gente tem
umas imagens que para vocês estão um pouco difícil de ver, se vocês quiserem vir aqui no computador para ver, vocês podem vir. A gente tem aqui uma célula. Uma célula F+, aqui está o cromossomo, tá? Tá bem clarinho, não está aparecendo para vocês. Mas tem um cromossomo aqui, esse aqui é o plasmídio. Né? Então, o plasmídio F, essa célula aqui é F+, essa célula aqui é F-. Essa célula aqui, esse plasmídio induziu a formação da ponte de conjugação. Vai ocorrer a replicação e a transferência do fator F. E essa célula que antes era F-, vai passar a ser também uma célula F+. Agora, quando a gente trata de inserção do fator F no cromossomo, então aqui tem um cromossomo, tá? Aqui tem um cromossomo. O fator F se aproxima do cromossomo e ele se integrou aqui no cromossomo, né? Aqui em cima tem a continuação desse cromossomo. Essa aqui é a célula HFR. Ela é competente para conjugação. Ela é doadora. Então, ela era antes F+, e passou a ser HFR. Essas células aqui, elas são é mais provável que ocorra a recombinação a partir dessas células do que do plasmídio F não integrado no cromossomo. Por isso que ela se chama HFR, de alta frequência de recombinação. Tá? Só que daí o que acontece? Quando ela gera, então, a formação da ponte de conjugação, ocorre a passagem do material genético dessa célula doadora para outra, mas só uma parte do plasmídio passou, não todo. É geralmente o que acontece. Né? Então, em geral, a célula receptora aqui nesse caso vai continuar sendo F-, mas recombinante. Então, a conjugação foi descoberta em Escherichia coli, ocorre mais em gram-negativas, né, que a gente viu lá aquela diferença entre as gram-negativas e as gram-positivas, né? Eu arrisco dizer aqui, talvez, que alguns autores nem talvez possam caracterizar isso aqui como uma outra forma, né? Porque tem alguns autores que dizem que só ocorre em gram-negativa, por causa da formação do pilus. Mas essa recombinação por passagem de plasmídio F pode acontecer pelo pilus ou pela ponte de conjugação. Tá? Então, ela ocorre dessa forma clássica, mais em gram-negativas, como entre bactérias, pseudomonas, rhizobium, víbrio. E também está descrito para algumas gram-positivas, como eu mostrei ali para vocês, com essa pequena diferença, pequena não, né? Grande diferença da formação da ponte de conjugação. Bom, e aí, então vamos colocar aqui no quadro para a gente ter um esqueminha. Hoje eu descobri como é que funcionam as canetas. Tem ali na secretaria, é só pedir. Vamos colocar aqui. Vamos pensar, me tragam aqui algumas informações sobre a conjugação. Para a gente ter um esqueminha. O que vocês me dizem da conjugação? Quem é que faz a mediação desse processo? Como é que é o nome do plasmídio que faz a mediação desse processo? Plasmídio F, ou fertilidade. Uma condição para que isso aconteça. Se não existir essa condição, a transferência não vai acontecer. Contato, exatamente. Contato físico, né? E aí vamos colocar aqui pilus, ponte de conjugação. Só passa o plasmídio? Só se ele estiver separado? Só se ele estiver separado é boa, né? Só se ele estiver não integrado no DNA cromossômico?
Não, né? Então, a gente tem passagem de plasmídio F ou na forma de epissomo. Vou botar aqui na forma integrada. Então, a gente tem 3 possibilidades de células. A célula doadora, que pode ser F+, ou a doadora, HFR, e a célula receptora, que é a F-. Aí, qual é a diferença? Se a F- receber do F+, ela vai passar a ser F+. Se ela receber do HFR, muito provavelmente ela continuará sendo F-. Porque o HFR, essa célula HFR, faz a passagem de um fragmento do DNA cromossômico e um fragmento do DNA plasmidial que está integrado. Então, vamos fazer um esqueminha aqui, ó. F+, mais F-. O que acontece? Lá no final, que tipo de célula a gente vai ter? 2 células F+, né? Vai continuar F+, e F+. E aí, se eu tiver HFR mais F-, o que a gente vai ter lá no final? HFR, que vai continuar, né? HFR, mais uma F-. Ai, ficou ruim aqui, deixa eu escrever isso de novo. HFR mais F- recombinante. Tá? Certo, gente? Essa parte, alguma dúvida? Então, vamos passar para o nosso próximo processo em que pode ocorrer nas células bacterianas, que é a transformação. Né? Nós falamos antes, rapidamente, né, o que era. É um processo que não vai requerer contato físico entre as bactérias, então as bactérias vão receber material genético livre, não é o apagador, é o quadro mesmo. Material genético livre que foi oriundo de uma outra célula. Tá? Então, vamos lá para a nossa transformação. Então, esse processo foi descoberto antes ainda da conjugação, lá em 1928, na bactéria Streptococcus pneumoniae. E esse processo é quando uma bactéria está aqui bem bela e faceira, e existe aqui um material genético livre no meio de cultivo. De onde é que veio o meio de cultivo? Lembrem, eu não lembro se foi aqui ou se foi em Bento que eu fiz essa pergunta. O que vocês entendem por meio de cultivo? Quando a gente fala em meio, né, a gente sempre pensa que a gente está falando em laboratório, condições laboratoriais. Mas sempre que às vezes eu adiciono a palavra cultivo ali junto, que aí nos dá a impressão de que a gente está só falando de laboratório. Mas sempre que a gente fala no meio em que a bactéria está vivendo, esse meio pode ser uma garganta de alguém, um intestino de alguém, pode ser um biofilme que está sendo formado numa lajota lá de fora, ou na mesa aqui, né? Então, todo e qualquer local que a bactéria estiver inserida e se desenvolvendo é o meio dela, tá? Então, isso aqui pode ser feito em condições laboratoriais, mas também pode acontecer naturalmente. Quanto mais a gente conseguir melhorar as condições para esse processo acontecer, melhor ele vai acontecer. Quando que esse processo ocorre de uma forma mais eficaz? Num laboratório que tem condições controladas ou num biofilme qualquer, em qualquer lugar do mundo? Nas condições controladas de laboratório, né? Isso a gente tem que ter sempre em mente. Né? Então, é um processo em que um DNA exógeno, livre, entra numa bactéria, é captado por uma bactéria. Então, a gente não tem contato entre bactérias. Né? Uma bactéria rompeu, liberou seu material genético aqui, e a outra bactéria captou.
Então, esse processo também pode ser utilizado para uma modificação genética programada em laboratório, né? Não necessariamente precisa esse DNA ser oriundo de uma bactéria que rompeu. Não, eu posso inserir ali no meio de cultivo, na minha placa de cultivo, o gene específico que eu quero que entre nessa bactéria e que seja incorporado no seu material genético. Claro que aí tem que estudar quais são as condições para que esse gene seja incorporado e tudo mais. Não, tem que verificar bem quais são as condições, né? E aí, cada bactéria vai ter uma condição específica que vai favorecer. E tem alguns momentos da vida, do ciclo da bactéria, né, que ela tem uma maior probabilidade de incorporar, que é especialmente quando ela está duplicando seu material genético, né? Então, ela tem essa capacidade maior de incorporar. Tem um negócio que elas têm que ser competentes. Isso, elas têm que ter o fator de competência, né? Eu ia falar um pouquinho mais adiante, mas elas têm que ter uma capacidade de gerar algum tipo de proteína ou de mecanismo que faça, o que favoreça essa passagem do DNA. Porque na membrana simples, esse DNA não vai passar, né? Então, essas bactérias que recebem o material genético, elas têm que ter esse fator, genes de competência, ou fator de competência, que vai acabar gerando algum mecanismo específico. Eu vou mostrar para vocês depois um mecanismo daí vocês vão escrever no computador, de bacilos subtilis, tá? Que mostra ali como exatamente quais são os fatores chamados de fatores de competência. Então, algumas bactérias recebem preferencialmente DNA linear, como Streptococcus pneumonia, enquanto outras recebem preferencialmente plasmídio, tá? E a gente ainda tem a possibilidade de internalização do DNA como fita dupla ou DNA como fita simples. Então, eu vou mostrar para vocês ali do Bacillus subtilis, o DNA entra como fita simples. Em algumas outras células bacterianas, o DNA entra como fita dupla. E uma das fitas aí é degradada lá dentro. E a outra se integra no cromossomo e a DNA polimerase, né, acaba inserindo ali os nucleotídeos que forem necessários para complementar essas duas fitas. Então, a célula competente é aquela que recebe DNA exógeno e vários fatores vão influenciar nessa competência. Então, algumas modificações de parede celular e genes de competência que vão gerar as chamadas proteínas de competência. Como é que a modificação de parede celular vai acontecer? Pode acontecer por causa de um fator do meio de cultivo, do meio em que a bactéria se encontra, temperatura, né? Então, estresse muitas vezes acaba alterando a permeabilidade da parede celular, né? Então, algumas condições específicas atuam modificando a parede celular e favorecendo esse processo de transformação. E as bactérias, então, têm sistemas de recepção de DNA na sua superfície. E aí a gente entra, então, aqui. Essa figura aqui, vale vocês virem ver mais pertinho, em que a gente tem o mecanismo que acontece em Bacillus subtilis, tá? Então, aqui a gente tem uma bactéria, que é a bactéria competente. Então, ela tem na sua membrana proteínas específicas que garantem a ligação do DNA. Então, a gente tem ali essas duas proteínas chamadas de COM-G e COM-EA, que vão garantir a ligação e a passagem do DNA. Olha só que aqui a gente tem parede celular e aqui a gente tem membrana. A COM-EA e a COM-G estão na parede celular e vão garantir a passagem do DNA através da parede celular. Aqui nesse espaço entre parede celular e membrana citoplasmática ocorre a degradação de uma das fitas e a outra fita simples, ela vai se ligar num canal formado por essa proteína chamada de COM-EC. Então, vai entrar através deste canal. E aí, aqui a gente tem a atuação da proteína REC-A, que é uma proteína de recombinação. Então, vai favorecer, vai gerar esse processo de recombinação. Então, olha só, a REC-A
O DNA que está entrando é o amarelinho, tá? E o DNA da célula é o azul. Então, a REC-A vai favorecer essa clivagem de um fragmento do DNA da célula receptora e a inserção do fragmento receptor. E aí, se precisar, DNA polimerase entra ali, faz algumas correções, DNA ligase, né, para fazer a ligação. Então, a gente vai ter, então, a atuação aqui. Esse sistema aqui é específico de Bacillus subtilis, né? Então, tem alguns sistemas que já são bem descritos. Então, as bactérias têm nas suas membranas esses fatores. E aqui, eu trouxe isso aqui só para mostrar para vocês que no Tortora tem uma representação do DNA entrando como fita dupla. Então, existem as duas possibilidades. Algumas bactérias recebem eles como fita simples, outros recebem como fita dupla, e aí a segunda fita que não vai ser utilizada vai ser degradada ali dentro da própria célula. E esses nucleotídeos aí vão ser reutilizados para gerar, enfim, né, DNA, para serem incorporados no DNA da célula depois. Então, mas não como fita completa. Então, existem algumas particularidades desse DNA que entra. Então, ele é um fragmento pequeno, né, em torno de 1 a 200 a 1 para 500 do genoma total da bactéria. Então, se eu pegar um genoma e dividir ele em 200 partes, uma dessas partezinhas é o tamanho que tem que ter esse fragmento para ele entrar, ou até 500, né? Então, 1 para 200, 1 para 500. Quanto mais DNA tem no meio em que essa bactéria se encontra, maior é a probabilidade de que aconteça esse processo de transformação. Para incorporação, né? Inicialmente, se eu tiver aqui um DNA de fita simples, esse processo não vai acontecer. O DNA que está livre tem que ser de fita dupla. Porque ou ele vai se ligar como fita dupla, ou a célula tem aqui um receptor que só liga DNA de fita dupla, mesmo que ele não entre como fita dupla na célula. Tá? Então, se ele tiver como fita simples lá no meio, ele não vai ser utilizado. Então, ele precisa estar como fita dupla, mas a incorporação do DNA, a transformação em si, ela ocorre apenas com uma das fitas. Tá? Com a proteína REC-A, então, fazendo essa recombinação. Tá? Então, vamos botar aqui no nosso resuminho o que a gente tem na transformação. A gente tem algum plasmídio específico? Não, mas a gente tem uma célula chamada de competente. Então, a gente tem célula competente que possui fatores de competência. Preciso do... O que acontece nesse processo? Captação de DNA livre, né? Então, vamos botar assim. Captação de DNA livre. E incorporação de DNA livre. Precisa de contato físico entre duas bactérias? Não é nem que não precisa, né? Não tem. Se o contato físico ocorrer, é conjugação. Não há contato físico entre bactérias. O que mais que a gente pode colocar aqui? A transformação ocorre só com DNA só com DNA linear? Não, né? Então, DNA incorporado. Não vamos botar incorporado, né? Porque ele não vai se incorporar. A incorporação é um tanto diferente, né? O DNA livre deve ser fita dupla. Vamos botar isso aqui para fita dupla. DNA livre pode ser linear
ou circular. E o DNA que se incorpora no cromossomo é fita simples, né? Outro espaço quase. Fita simples. Com participação da proteína REC-A, que vai fazer a recombinação. Ficou meio feio a minha letra, mas se vocês quiserem depois tirar uma foto. Tá. Alguma dúvida em relação a esse processo de transformação? Não? Então vamos para o último processo, que é o processo de transdução. Nesse processo de transdução, a gente vai ter um intermediário que vai levar o DNA de uma bactéria para outra, um vetor. Quem é esse vetor? Vamos lá no início. Bacteriófago, né? Então, a transferência, ela é horizontal, estamos aqui sempre falando de transferência horizontal nesses 3 casos, mas ela é indireta, porque a gente tem uma bactéria doando DNA para outra através de um vetor, que é um plasmídio. Então, um plasmídio, que é um bacteriófago. O bacteriófago vai infectar uma bactéria, depois eu vou mostrar para vocês ali o ciclo lítico e lisogênico, para vocês se lembrarem, vai incorporar, geralmente no momento da montagem de novas partículas virais, o DNA, o bacteriófago incorpora um pedaço do DNA da bactéria que ele infectou. Então, ele saiu da bactéria 1 e foi infectar a bactéria 2. E ele vai inserir todo o seu material genético ali, nessa bactéria. Vai levar um fragmento do DNA da bactéria 1. Né? Então, é esse o processo que acontece. Aqui tá difícil de ver, né? A gente tem uma representação de um plasmídio com o capsídeo viral, o seu material genético ali dentro, o DNA, a bainha e as suas caudas aqui, né? E essa região central aqui dele, ela sofre um processo de contração. No momento, a célula se liga, o bacteriófago se liga na célula. No momento em que ele vai inserir o seu DNA na bactéria, ele sofre como se fosse uma contração dessa região aqui, e insere o seu material genético lá dentro da bactéria. Né? Então, a gente tem, aqui tem, é uma imagem de microscopia eletrônica, muito bonitinha, parece até que não é real que conseguem pegar essas imagens, né? Com os bacteriófagos ligados aqui nas células. Tá? Depois, quando vocês forem ver os slides, todos os slides que não tem, todas as imagens que não têm referência são do Tortora, tá? As outras todas que não são do Tortora eu referenciei. E aí, gente, quando a gente fala de transdução, existem dois possíveis tipos de transdução. Tá? Mas antes de falar dos tipos de transdução, eu quero mostrar para vocês que aqui tem um fago que está infectando uma bactéria. Aqui... não, tá. É só esse aqui. Tá. Aqui tem um fago que está infectando uma bactéria, está inserindo o seu DNA. Quando esse fago insere o seu DNA nessa bactéria, essa bactéria pode entrar em 2 tipos de ciclo. O ciclo lítico, que é quando a célula rompe, e o ciclo lisogênico, que é quando o DNA do fago se insere nessa célula, no cromossomo da célula, mas não são montadas novas partículas virais e a célula não rompe. Então, aqui, o ciclo lítico, o DNA do fago foi introduzido nessa célula. Aqui ele está livre, tá? Ele não se incorporou no cromossomo da célula ainda, porque pode acontecer essa possibilidade. Então, esse DNA livre aqui, do fago, ele utiliza a maquinaria da célula bacteriana para se replicar, porque ele não tem essa capacidade, tá? Então, ele se replica, e além de se replicar, ele indica a organização de novas partículas virais completas,
formação de novos capsídeos, formação de bainha, formação da cauda, tudo mais. Então, ele usa a maquinaria da célula para tudo que ele precisar para se reproduzir e gerar novas partículas virais. Aqui nessa figura tem várias partículas de fago, até que chega um momento que tem tanta partícula de fago ali dentro que a célula rompe. Então, ela vai liberar as partículas virais que vão carregar não só o DNA daquele fago inicial, mas também alguns fragmentos do DNA da bactéria. E a outra possibilidade é que esse fago insere o seu material genético na bactéria, no cromossomo bacteriano, e a bactéria segue se reproduzindo e passando essa informação genética adiante, mas sem entrar no ciclo lítico, sem gerar novas partículas virais. E ocasionalmente, por alguns motivos que podem ser ambientais ou simplesmente no momento de uma replicação, esse DNA do fago se desligou e ele vai entrar, então, vai fazer com que essa célula entre num ciclo lítico. Então, pode acontecer de uma célula entrar no... Uma célula que entra no ciclo lítico vai poder entrar no ciclo lisogênico depois? Não, porque ela rompeu, né? Mas uma célula que entra no ciclo lisogênico pode sair do lisogênico e entrar no lítico. Tá? Então, ela recebe o DNA do fago e pode, depois de algum tempo, de algumas gerações de células, uma delas entra ali no ciclo lítico e ocorre o rompimento e a liberação de novos bacteriófagos, tá? Eu não entrei muito aqui na estrutura do bacteriófago e como ele insere seu material genético, porque a gente tem uma aula de vírus mais adiante, que daí eu vou falar um pouquinho também do bacteriófago, tá? E aí a gente tem, então, duas possibilidades de transdução. A generalizada, que é um tipo de transdução que depende do ciclo lítico. Então, se não houver ciclo lítico, é outro tipo de transdução. Tá? Então, nesse tipo de transdução generalizada, qualquer gene bacteriano do doador tem potencial de ser transferido para a bactéria receptora. E aí as partículas virais formadas lá depois vão levar um fragmento do DNA bacteriano para ser passado adiante para outras bactérias. E a transdução especializada ou restrita, ela depende do ciclo lisogênico. Então, nesse tipo de ciclo lisogênico, que ocorre especialmente nos fagos que são chamados de fagos temperados, são alguns genes específicos que são transduzidos, vamos chamar assim, né? Que passam de uma bactéria para outra. Não são todos os genes que podem ser inseridos naquela bactéria. Então, por isso que ela é chamada de especializada ou restrita. Esses fagos específicos têm alguns genes que eles acabam transferindo para essas bactérias e outros não. E isso vai depender, então, do ciclo lisogênico, tá? Vamos fazer aqui um resuminho sobre este nosso processo. Conjugação, transformação, transdução. Como é que a transdução acontece? Quem é que precisa estar presente para essa transdução acontecer? Bacteriófago. E quais são os dois tipos que podem acontecer? Generalizada ou restrita. E aí na generalizada, depende de que tipo de ciclo? Lítico. E na restrita depende do ciclo lisogênico. Tá? A gente volta a falar um pouquinho sobre isso na aula que a gente tiver de vírus, tá? Que a gente vai falar especificamente dos bacteriófagos. E aí, esses processos aqui, gente, eles são processos de transferência horizontal ou vertical? Horizontal, né? Então, a gente não está falando de
transferência de material genético de uma célula mãe para suas células filhas. A gente está falando de transferência de material genético entre células aleatórias que estão na mesma linha, vamos chamar assim, na mesma linha de sucessão, tá? Querem tirar uma foto dele completinho? O meu computador atrapalha? Atrapalha, né? Não? Se quiserem mandar no grupo, fiquem à vontade. Pessoal que não vê. Falei que eu ia tropeçar nos fios, né? Que horas são, gente? 3 horas. Tá. Então tá. Então agora nós vamos entrar na nossa segunda parte da aula, em que a gente vai tratar da transferência da mutação e consequente transferência vertical da variação genética, né? Dessa alteração. Bom, então aqui tem. Ah, eu esqueci, ó. Tem 2 slides com o resuminho aqui: transformação, transdução e conjugação. E aqui também um resuminho, tá? Bom, e aí agora então a gente vai começar a falar de mutações. Vocês querem fazer 5 minutinhos de intervalo? Podemos? Então tá. Fazemos 5 minutinhos.
mim é chamar a pessoa de gordo sem. Estava meio perdido, porque eu vou ser monitora de você, né? E aí, deve não, quem é que me falou que tipo, estava meio estranho? Ah, o Matheus, deu de lá, eu quero mais ser monitora de você. Não, mas tipo, no começo é normal ter perdido, porque a gente também estava perdido. Não, mas é que a gente tem o grande. Ah, Vamos lá, meninas. Guarda meu celular. a gente tinha uma certa colega que ele não era perdido, mas ele achava que ele fazia o certo, mesmo a professora dizendo que não era perdido. Ele sabia. Acontece. Bom, gente, então agora vamos começar a tratar das mutações, tá? E aí, antes de tratar das mutações, o que uma mutação faz? Ela altera a função de um gene. Ela altera um gene e pode ou não alterar o produto gênico, né? Então, é muito mais provável que altere o produto gênico, mas vocês vão ver logo mais que existem mutações que não alteram o produto gênico, tá? Então, a gente tem aqui um gene normal, gerando uma proteína normal e um fenótipo normal. Um gene mutado, neste caso aqui, está gerando uma proteína anormal, ou parcialmente funcional, ou totalmente não funcional, ou sem produto gênico. Pode ser que essa mutação no gene aqui, ao invés de gerar uma proteína normal, não gere produto gênico. E aí a gente vai ter um fenótipo alterado, tá? Pensando no dogma central da biologia molecular, tá? Eu já vou voltar nisso, vou mostrar uma imagenzinha aqui, vou passar um videozinho para vocês relembrarem tudo. Mas pensando no dogma central da biologia molecular, quem é que muda lá no final é a proteína, né? Se a proteína mudou, o que foi mudado nessa proteína? O que o DNA, depois o RNA, a partir do DNA a gente tem a transcrição, que é a geração do RNA. E a partir do RNA a gente tem a transdução, que é a síntese proteica. A partir da leitura do RNA, no processo de tradução, quem que é inserido na proteína? Quem que gera as proteínas? Quais são as moléculas que se polimerizam para formar uma proteína? Como? Os aminoácidos. Né? Então, no momento da tradução, vai ser lido o RNA e cada leitura vai indicar qual aminoácido vai ser inserido. E aí, eu quero relembrar vocês como é que é esse processo. Hoje de manhã eu estava terminando de fazer algumas modificações na aula e eu descobri esse site aqui, Lab Exchange. Tem várias animações de toda a parte biológica, assim, de laboratório ou de biologia molecular também. Dá para fazer simulações de experimentos de laboratório. É bem legal. Se vocês quiserem me ver aqui, é melhor. É. Então, deixa eu puxar a cadeirinha aqui para o lado. Aqui a gente tem um DNA. Uma das fitas do DNA está servindo como molde para uma síntese de RNA no processo de transcrição. Então, vejam que a fita de RNA, ela não é igual à fita molde. Ela é complementar, porque essa polimerização do RNA vai ocorrer a partir dessa ligação entre as bases da fita molde e a base do RNA que está sendo sintetizado. A gente tem que lembrar que no RNA não tem timina, então aonde tem um A no DNA, vai ter uma uracila no RNA. Então, a gente gerou o RNA. Esse RNA gerado
vai se desligar do DNA. Aqui no caso, vocês viram que é uma célula eucariótica, porque tem um núcleo, né? Mas aqui no nosso caso de genética de micro, especialmente hoje, estamos falando de bactérias que não têm núcleo. Então, o RNA se desligou e esse RNA vai servir como um molde para uma proteína. Como que esse RNA é lido? Eu acho que é isso aí que tu ia me falar mesmo. Pode falar. Tá, não, mas de quantas em quantas bases? Isso que é importante a gente lembrar hoje. De quantas em quantas bases o RNA é lido? 3. Então, o RNA é lido em trincas, ou códons. Cada códon vai identificar a inserção de um aminoácido, ou de outro aminoácido, e ainda temos 3 códons de parada, né? Então, a gente vai ter aqui o RNA sendo lido com um RNA mensageiro complementar, um RNA transportador complementar a esse RNA mensageiro, e esse RNA transportador complementar vai trazer ali os aminoácidos que vão ser inseridos. Então, aqui, ó, uma trinca, um aminoácido, que o aminoácido inicial é sempre gerado por esse códon AUG, que é a metionina. Depois, se essa bactéria precisar, se essa proteína precisar ter esse aminoácido removido, processos pós-traducionais vão acontecer para esse aminoácido ser removido. Aí vai vir outro códon com o seu aminoácido sendo carregado, e aí aqui estão os 2 aminoácidos ligadinhos. Como é que é o nome dessa ligação? Vocês lembram? Lá de bioquímica? Ligação peptídica. Então, a gente tem uma ligação entre 2 aminoácidos, formando um dipeptídeo, nesse caso aqui. Aí vai vir outro, vai se ligar, um tripeptídeo, mais um tetrapeptídeo. E aí, a partir daí, a gente vai ter o que é chamado de polipeptídeo, e depois de todo ele sintetizado, vai enovelar, vai formar a estrutura tridimensional da proteína, e aí vai ser a proteína, né? Aí, o que eu preciso que vocês lembrem? Ali a proteína, ó, bem bonitinha, crescendo, e olha só que ela está tendo a sua conformação alterada ali, porque dependendo do aminoácido que está sendo inserido, a gente vai ter uma conformação ou outra. A função da proteína depende de quem? Da estrutura da proteína. Então, a sequência de aminoácidos, que é a nossa estrutura primária da proteína, vai ser responsável pela formação das estruturas secundárias, terciárias e quaternárias, se houver a quaternária, né? E a função da proteína depende da sua estrutura e a estrutura depende da sua sequência de aminoácidos. Se eu alterar um aminoácido, eu vou alterar a estrutura dessa proteína e a função? Muito provavelmente. E o que essa alteração vai gerar? Um ganho de função ou uma perda de função? Ou vai fazer com que essa proteína seja completamente afuncional? Não sabemos. Vai depender de que tipo de mutação a gente estiver falando, né? Então, aqui a gente tem essa proteininha sendo gerada. Vamos ver até onde é que ela... Eu achei muito legal esse, eu mandei para todos os professores lá de Bento. E aí tá ali a proteína, então ela vai exercer as suas funções. Tá? Eu não sei se tem alguma coisa depois disso que eu não cheguei. Tá, é isso mesmo. Tá? Então é isso que eu queria que vocês se lembrassem. Então, quando eu falo que... Eu mando ali no grupo para vocês, labexchange.org, mas eu mando ali no grupo depois para vocês. Então, eu estou falando aqui para vocês que cada aminoácido vai depender de uma sequência de 3 nucleotídeos no meu RNA. Essa sequência de 3 nucleotídeos vai depender da sequência de 3 nucleotídeos que tinha lá no DNA, correto? Se o DNA mudar, o RNA muda, e aí a gente vai ter um efeito naquela proteína de uma forma ou de outra, tá? Então, a gente tem o nosso código genético. Vocês lembram dos
das possibilidades de códons, nós temos, então, como eu falei antes para vocês, códons chamados de códons sense, que são, já vai abrir ali, que são aqueles que codificam os aminoácidos. São 61 códons sense que existem no nosso código genético, que é de todos os organismos, né? Ele não é de humanos, ele é de todos os organismos, ele é igual para todos os organismos. Então, existem 61 códons sense e 3 códons chamados de non-sense, que são aqueles códons que indicam a terminalização da síntese proteica, tá? Então, a gente tem aqui o nosso... Tá bem ruim de ver, né? Mas, enfim, temos o nosso código genético, pensando que nós temos 64 possíveis códons. Vamos botar 61 possíveis códons de aminoácidos e apenas 20 aminoácidos. O que vocês pensam sobre isso? Nós temos 20 aminoácidos e 61 códons sense, que geram aminoácidos. O que vocês pensam disso? Temos mais de um códon possível para cada aminoácido, correto? Exceto no caso da metionina, que está aqui, que é o códon inicial. Ah, vocês não estão vendo, eu achei que eu estava mostrando com o mouse, mas não estou. Ele está aqui, tá? AUG, a metionina, então, ela é só gerada por AUG. Aqui a gente tem códons de parada, que são UA, UAG, UGA. Esses 3 códons vão indicar que a síntese proteica tem que parar. Tá? E os outros aminoácidos, olha só, a gente tem aqui valina, 4 códons possíveis. Começa com GU. Aí pode ser GUU, GUC, GUA, GUG. Alanina, GCU, GCC, GCA, GCG. Asparagina, asparagina, eu nunca sei se é asparagina ou se esse aqui é um aspartato, peraí. Aspartato, asparagina tá aqui. Aspartato, glutamato, glicina, arginina, serina, lisina, treonina. Então, vejam que a gente tem alguns aminoácidos que são sintetizados por 4 códons diferentes, outros por 3 códons diferentes e outros por 2 códons diferentes, né? Com exceção da metionina. Isso traz um nome para o nosso código genético. Código genético degenerado, porque não é um códon para cada aminoácido. São mais, com exceção da metionina, mais de um códon para cada aminoácido. Então, se vocês lerem em algum lugar que o nosso código genético é degenerado, é por conta disso, que um aminoácido pode ser gerado a partir de 2 ou mais códons, tá? Por que eu estou falando tudo isso? Porque daqui a pouco a gente vai classificar as mutações por efeitos, se vai gerar alteração na proteína ou não. E aí eu preciso que vocês lembrem disso aqui, para a gente tratar dessa função depois, tá? E aí, gente, quando a gente fala de mutação, a gente tem uma classificação... Ah, ficou tudo sumido ali do... Deixa eu mudar a cor aqui para vocês conseguirem enxergar. Senão vocês não vão conseguir enxergar. Não consigo. Tá, só para... Assim vocês conseguem enxergar. Quando a gente trata de mutação geral, a gente tem 2 grandes possibilidades. Mutação de ponto ou mutação cromossômica. A mutação de ponto é aquela em que eu vou ter uma mutação localizada mais associada à alteração de bases. Deleção, inserção ou substituição de bases. Enquanto a alteração cromossômica, ela está associada à alteração de grandes porções do cromossomo. Então, a gente pode ter as trissomias, as monossomias,
Mas aí a gente não está falando de bactéria, né? Porque a bactéria tem um cromossomo, né? Então, eu trouxe aqui para vocês essas mutações que acontecem nas bactérias, tá? Que a gente tem, então, a mutação de ponto, que ela pode acontecer de duas formas. De forma espontânea ou de forma induzida. Algum agente mutagênico induzindo essa mutação, tá? Então, em geral, as mutações espontâneas, elas ocorrem, elas são uma fonte de variação genética, elas ocorrem em baixa frequência e elas ocorrem especificamente por algumas lesões espontâneas de alteração de bases, mas também por erros na replicação do DNA. Porque a DNA polimerase, ela não é isenta de erros. Ela mesma pode inserir um erro. Muitas vezes não. Ela tem uma capacidade de contraprova. Ela volta atrás e verifica. Ah, eu inseri errado, eu vou substituir. Mas às vezes ela não consegue fazer essa substituição. Então, as mutações espontâneas, elas acontecem por ação, mais especificamente, desses erros na replicação e algumas lesões espontâneas que podem acontecer nas bases, com perda de algum grupamento químico, tá? Enquanto que as mutações induzidas, elas acontecem por ação de agentes químicos ou agentes físicos. Então, a gente pode ter um composto químico mutagênico, vou mostrar para vocês depois o ácido nitroso, como que ele afeta, como que ele atua. A gente pode ter um agente químico como gás mostarda, como acridina, enquanto os agentes físicos são radiações, ionizantes e não ionizantes, tá? E os agentes químicos e físicos, eles atuam mais especificamente substituindo uma base, alterando uma base, pode perder um grupamento químico, ou danificando uma base de DNA, tá? Então, eles têm esses mecanismos. Eu vou mudar isso aqui de lugar, porque quando a gente fala de agente físico, o agente físico ainda tem a probabilidade de gerar o rompimento da fita de DNA. Tá? Então, eu vou mudar essa coisinha que eu coloquei aqui de lugar. Então, falando em agente químico, tá? A gente pode ter um agente químico que vai causar uma substituição de bases. Então, vejam aqui. A gente tem uma base laranja, aqui marcadinho com a flecha branca, e substituiu por uma base azul. Um agente químico que causou uma substituição de bases. Um agente químico que causou uma deleção. Então, essa base que estava aqui, amarelinha, foi deletada pela ação de algum agente químico. Ou um agente químico que inseriu uma base que antes não existia. E esse agente químico pode ser um análogo de bases, com uma estrutura muito parecida e ser inserido ali, tá? Por que é importante vocês saberem dessas três possibilidades, substituição, deleção e inserção? Porque depois, quando a gente for classificar as mutações, elas vão ser classificadas de uma forma diferente se for uma inserção ou deleção, tá? Bom, aí aqui então eu trouxe, de novo, vou ficar ruim para vocês verem, mas eu trouxe o exemplo do ácido nitroso, que é um conhecido agente mutagênico, tá? Então, aqui a gente tem um DNA normal, que foi exposto ao ácido nitroso, e aqui... Só um pouquinho, que agora me deu um nó nessa figura aqui. Eu não sei... Na verdade, essa figura está mostrando que houve uma alteração, mas ela não está alterando a base aqui, né? Ela só marcou o nucleotídeo em vermelho. Houve uma alteração aqui, e aí no momento da replicação, olha só, a gente tem uma fita normal passando para o DNA do filho normal e para o DNA do filho alterado. Então, a gente pode até na bactéria ter um parental, uma célula filial normal. Porque quando a gente vai ter uma mutação, que a gente tem a fita dupla aqui, e essa mutação aconteceu só numa fita. No momento da duplicação, a fita normal vai ser utilizada como um molde, vai gerar outra fita normal,
E a fita mutada vai gerar uma outra fita mutada. Né? Então, lembrando que o DNA filial sempre leva uma das fitas do seu parental. Então, não é a partir desse aqui eu vou ter uma geração de um outro DNA completamente novo. Não, a gente vai ter, então, sempre, eu vou marcar com X aqui a fita que fica. Né? Isso aqui não ocorre, isso aqui não ocorre. A gente vai ter, essas duas fitas têm X, essas são as fitas parentais. Então, sempre o novo DNA vai receber uma fita parental. Então, a mutação, ela vai ser sempre transmitida para os seus descendentes, no caso das bactérias? Sim, mas para todos os descendentes, não necessariamente. Porque se essa mutação aconteceu só em uma das fitas, a outra fita normal não vai ter a geração de uma segunda fita normal no processo de replicação. Tá? Então, aqui a gente tem só um exemplo do ácido nitroso causando uma mutação, e essa mutação sendo transmitida para as células filiais. Uma outra possibilidade são agentes químicos chamados de análogos de bases. Então, aqui, a 5-bromuracila, ela é muito parecida. Olha só, aqui a gente tem um nucleosídeo de timina, e aqui a gente tem um nucleosídeo de 5-bromouracila. Olha a diferença entre eles. Qual é? Só que aqui no lugar desse grupamento metila, a gente tem um bromo. Então, a gente vai ter a 5-bromouracila, que ela acaba, quando inserida na fita de DNA, ela acaba bloqueando o processo de replicação, né? Gerando erros, e a célula acaba se programando muitas vezes para morrer. E no caso, esse composto aqui pode ser utilizado como uma droga contra o câncer, porque sendo inserido nas células que estão em reprodução, vai impedir a replicação e essas células vão morrendo, né? Então, o objetivo é matar as células cancerosas, né? Mas lembrando que quando a gente fala de uma droga quimioterápica ou qualquer droga, hoje em dia, falamos antes, do mecanismo de entrega. A maior parte dos quimioterápicos não são entregues especificamente para células cancerígenas. Por isso que existem muitos efeitos colaterais, como perda de cabelo, né, alterações da mucosa bucal, gástrica, intestinal, que são células que se reproduzem com uma frequência maior. Tem uma prima minha prima tem câncer, e ela faz, ao invés de tratamento com quimioterapia, ela faz imunoterapia, que agora eles estão estudando bastante. Até, eu não sei se vocês já ouviram ou leram falar sobre as CAR-T cells. As CAR-T cells são células T do próprio indivíduo, células imunológicas, que são modificadas geneticamente para atacar as células cancerígenas. E isso já tem aqui no Brasil, já está sendo, tem bastante pesquisa e já está sendo utilizado. É bem legal. É imunoterapia. Sim. Uhum. Não, e é bem menos agressivo. Muito menos agressivo. Muito menos, com certeza. E aqui a gente tem um exemplo de uma adenina, né? Nucleosídeo, né? Por que é nucleosídeo? Por que não é nucleotídeo? Vocês lembram dessa denominação de diferença de nucleotídeo para nucleosídeo? Quem que não está aqui nessa representação? Se a gente falar de nucleotídeo, quem é que não está aqui nessa representação? Do que é formado o nucleotídeo? Açúcar, mais base, mais grupo fosfato. Né? Então, o grupo fosfato não está representado aqui. Então, é um nucleosídeo. É mais uma daquelas que eu falei para vocês que eu não concordo, que ficam colocando nome em tudo, porque só causa confusão. Né? Custava botar ali, né? Põe o grupo fosfato junto, nucleotídeo de adenina, pronto. Né? Então, a gente tem aqui a base normal, nucleotídeo de adenina, e um análogo, que é o nucleosídeo 2-aminopurina. Qual é a diferença? Ao invés desse hidrogênio aqui, a gente tem um NH2. O que isso implica? Se esses agentes estiverem presentes no momento da replicação do DNA, eles são muito parecidos, né?
A DNA polimerase pode se enganar e pensar que eles são nucleotídeos e inserir eles. Vai causar uma mutação, uma alteração, né? Porque eu não vou mais ter um nucleotídeo normal ali. E no momento do pareamento isso vai dar problema, não vai? Vai dar problema, porque o pareamento ele é altamente específico. Né? Então, os análogos de bases, eles substituem as bases. Aqui a gente tem um outro tipo de agente, que são os agentes intercalantes. Ai, não dá para ver ali, né? Mas essas moléculas mimetizam pares de bases, elas são muito parecidas com pares de bases. Então, aqui a gente tem exemplos da proflavina e da acridina laranja, que são agentes intercalantes. O que vai acontecer? Eles vão se intercalar entre dois pares de bases. Então, vai ter o DNA aqui. Meu desenho de DNA é maravilhoso, né? Agora sim. Vai ter o DNA aqui, com suas bases pareando. E os agentes intercalantes vão se inserir entre um par e outro. E isso vai causar, lá no final, uma desestruturação dessa fita de DNA. Então, podem levar à desestabilização da fita. E também, no momento da duplicação do DNA, o DNA, meu Deus, a DNA polimerase, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou inserir uma base para parear com isso aí. Porque a fita vai abrir, vai ficar de um lado. Vou inserir uma base para parear com isso aí. E aí eu vou ter uma inserção. Tá? Então, isso pode gerar inserções e também algumas deleções. Por essa desestabilização da fita, ela pode romper, leva uma perda de alguma base, e a DNA ligase vai vir ali, não, vamos restaurar isso aqui, vai restaurar com essa base faltando. Tá? Temos também os agentes físicos, como radiações ionizantes, incluindo raios X e raios gama. Essas radiações ionizantes, elas são muito penetrantes, e elas vão chegar lá nos átomos das moléculas e vão retirar elétrons desses átomos, deixando esses átomos em estados iônicos ou em estados radicalares. Eles vão ficar como radicais livres, que não tem uma ligação, né? Tem um elétron desemparelhado ali. E o que um elétron desemparelhado quer? Emparelhar com alguém. Então, ele vai buscar moléculas para atuar sobre. O próprio átomo do DNA pode atuar, os átomos liberados ali podem atuar sobre o DNA e clivar esse DNA. Então, a radiação ionizante não necessariamente vai atuar sobre o DNA. Ela pode atuar sobre outras moléculas, gerando radicais livres que vão atuar sobre o DNA e pode atuar diretamente. Então, se vocês forem olhar aqui na figura que está mostrada aqui, a gente tem duas possibilidades. Aqui a gente tem os fótons das radiações ionizantes atuando sobre moléculas que pode ser até a água, né? São especialmente moléculas de oxigênio, que contêm oxigênio, que vão formar as espécies reativas de oxigênio, vai desemparelhar elétron, e essas moléculas com elétron desemparelhado ou radicais livres vão atuar sobre o DNA. E sobre outras moléculas da célula também, né? Aqui estamos falando especificamente de DNA. Ou a própria energia dos fótons vai atuar diretamente sobre o DNA, levando ao rompimento dessa fita. Então, as radiações ionizantes têm essa capacidade de romper a fita de DNA. E vamos falar agora um pouquinho sobre a radiação ultravioleta, tá? Que deu para ver a figura direitinho. A radiação ultravioleta, ela é uma radiação que não tem essa capacidade ionizante de gerar espécies reativas, né, de desemparelhar elétrons. Mas ela tem a capacidade de gerar mutações. E para o Sol, em excesso, não aumenta o risco de câncer de pele? Falando de humanos. Por quê? Porque gera mutação no nosso DNA. Né? E as bactérias também sofrem ação da radiação ultravioleta. Alguém de vocês já trabalhou em laboratório de microbiologia? Fizeram aula prática? E vocês esterilizaram algum material com ultravioleta? O que o ultravioleta faz? Conforme a dose vai aumentando, o tempo de exposição vai aumentando,
aquelas bactérias vão morrer, porque elas vão sofrer danos ao DNA, não vão conseguir corrigir, porque não dá tempo de corrigir, tá sempre sofrendo dano, e ela morre. Né? Então, a radiação ultravioleta causa mutação gênica e, quando em doses maiores, mutações cromossômicas, podendo levar à morte daquele indivíduo. Tá? Não deu para ver a figura não, tá? Não tá aparecendo metade das cores aqui, ó. Gente, não é um problema da luz, eu achei que era da luz, mas antes estava aparecendo. É um problema do projetor. Porque antes de dar esse mau contato, eu vi a figura aparecendo bem direitinho ali para vocês. É um problema do projetor, eu achei que era por causa da luz, mas não é. Ah, tá. Aí agora... Agora foi. Mas aí agora apareceu de outra forma aqui para vocês. Ai, que tristeza! Porque eu queria mostrar a imagenzinha do dímero de timina. Mas que coisa! Ai, agora eu não estou enxergando aqui. Deixa eu só modificar a forma de... Pronto, agora foi. Mas não vai aparecer. Então, descobrimos que é o mau contato mau contato ou problema na lâmpada do projetor. Então, a radiação ultravioleta, ela tem uma capacidade muito específica de gerar mutações no DNA. Ela forma os chamados dímeros de pirimidina. Quem são as pirimidinas? Citosina e timina, tá? Aí a gente tem aqui... Deixa eu apagar um pouquinho. Gurias, vocês vão me atualizando do horário, tá? Tá, então a gente fala essa parte inicial e semana que vem a gente termina. Aí eu coloco lá no grupo a questão da apresentação, da mudança das datas, porque teoricamente, acho que vocês que chegaram depois, né, semana que vem teria apresentação. Não vai ter, né? Eu me perdi também, não tinha me dado conta disso. Tá, então aqui a gente tem 2 fitas de DNA. Aí a gente tem deixa eu botar aqui. A, T, T, C, G, A, T, 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 C, G, A, C, C. O que essas bases fazem? Elas pareiam com a base que está na outra fita, correto? Eu podia ter botado mais perto as pirimidinas para mostrar para vocês. O que acontece quando a luz ultravioleta age numa célula? Ela quebra essas pontes de hidrogênio e faz a ligação entre os nucleotídeos, as bases da mesma fita. Mas aí tem que ser timina, timina com timina, timina com citosina ou citosina com citosina. É nessas bases que a luz ultravioleta consegue agir. Então, aqui ela pode fazer outro. Aqui também, ó, T com C. E aqui também, C com C. Então, isso vai causar uma deformação da fita. E na hora da DNA polimerase agir, o que ela vai fazer? Gente, eu não reconheço isso, eu não sei o que fazer. Então, ela pode, daí, se essa fita aqui for usada como molde, aí ela vai inserir aqui um T, daí ela vai lá, né? Ela vai seguir. G, C, T, C, T. Bah, não sei o que fazer. Vou inserir qualquer um. Vou inserir qualquer um. Porque eu não sei o que fazer, mas eu tenho que completar isso. Então, se isso aqui não for corrigido, a DNA polimerase vai ter problemas no momento em que ela for duplicar esse DNA. Tá? Então, os principais dímeros que acontecem são os de timina.
timina com timina, tá? E aí, olha só que o que acontece. A gente tem uma alteração bem grosseira da fita de DNA. Tem uma alteração bem grande. Aqui, depois vocês deem uma olhada nos slides, mostra exatamente como ocorre a formação desse dímero. Forma um anel ciclobutano entre as timinas. Né? Tem numa das ligações aqui é ligação dupla, que tem uma ligação dupla, aqui tem outra ligação dupla, que vai passar a ser simples e vai formar um anel entre elas. Isso vai causar essa alteração bem grande da fita de DNA. Tá? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de agentes químicos e os agentes físicos que podem atuar sobre o DNA. E aí, lá no início, eu fiz a pergunta para vocês. Mas e aí? Uma mutação é boa? É ruim? Ela sempre vai causar uma alteração ou não? Então, quais são os efeitos que uma mutação de ponto localizada pode gerar? Então, relembrando, nosso código genético e a sua degeneração, né? Então, um aminoácido pode ser gerado por códons diferentes. Tenham isso em mente. Então, as mutações de ponto, elas podem ser classificadas de acordo com o tipo de alteração que vai ser gerado lá no final. E aí a gente vai ter mutações silenciosas, mutações missense, mutações nonsense e mutações de troca de fase de leitura. São 4 as classificações das mutações de ponto quanto aos seus efeitos, tá? O que uma mutação silenciosa faz? Aqui, peguei essa trinca aqui. DNA normal aqui em cima, gera metionina, lisina, fenilalanina, tá marcada aqui a flechinha azul, glicina, e aqui a gente tem um UAA, que é o códon de parada. Então, aqui está o DNA normal, em cima, o RNA mensageiro gerado a partir dele e a proteína gerada a partir desse RNA mensageiro. O DNA sofreu uma mutação. No lugar onde tinha um A, aqui vocês não estão vendo, mas agora tem um G. O RNA também vai ser mutado, certo? Vai ser inserido um C ali no lugar onde antes teria um U. Vamos voltar lá, então a gente tinha antes um códon UUU aqui em cima, fenilalanina. E agora a gente tem um códon UUC. Quem é que vai ser inserido ali? Fenilalanina. Então, essa mutação é considerada uma mutação silenciosa, porque mesmo que tenha mudado o códon, não mudou o aminoácido que está sendo inserido ali. Vai mudar a proteína? Não vai, porque é o mesmo aminoácido que está sendo inserido ali, tá? Então, essa aqui é a mutação silenciosa. A gente tem uma alteração de base lá no DNA, mas o códon gerado lá no RNA vai indicar a inserção do mesmo aminoácido. Muda o DNA, mas não muda o aminoácido que está sendo inserido, tá? O outro tipo de mutação é a mutação chamada de missense ou troca de sentido. O que essa mutação vai indicar? Olha só, agora a gente está falando aqui do aminoácido glicina, tá? A gente tem esse códon aqui, ó. O DNA. DNA normal, CCG, gerando um códon GGC. Esse códon identifica a inserção da glicina. Mas o DNA mudou. Aonde tinha um C, agora tem um T. E a gente vai ter a geração de um códon AGC. Esse códon AGC... vamos procurar ele aqui. AGC. Ele vai indicar a inserção de uma serina. Antes a gente tinha uma glicina, que era a... Peraí. Glicina e serina. AGC, GGC. Então, a gente tem aqui, ó, glicina, GGC. E aí ficou um AGC, passou a ser inserida uma serina. Então, mudou o sentido desse códon? Mudou. Antes era inserida uma glicina, agora é inserida uma serina. Então, é uma mutação de troca de sentido. Isso vai resultar numa proteína alterada.
certo? Que pode ter aumento de função, perda de função, aí vai depender de que proteína a gente estiver falando e de que troca de aminoácido a gente estiver falando. Às vezes troca por um aminoácido que tem uma estrutura química tão parecida que não vai afetar tanto assim a proteína que está sendo gerada. A gente tem uma outra possibilidade, que é a mutação chamada de nonsense ou sem sentido. Lembra antes que eu falei para vocês de um códon chamado de nonsense? O que ele fazia? Ele indica a finalização da síntese proteica. Um códon nonsense ou antissenso é um códon de parada. Então, no caso dessa mutação nonsense ou sem sentido, a mutação do DNA vai passar a gerar um códon que vai indicar a finalização da síntese proteica. Então, vejam só. Aqui a gente tinha uma proteína com metionina, lisina, fenilalanina, glicina e um códon de parada. Aí houve uma mutação aqui. Aquele T lá de cima foi mudado, passou para ser um A, foi substituído. O códon que antes era AAG passou a ser UAG. Apaguei ali, né? Mas quais são os códons de parada? UAA, UAG, UGA. UAG indica parada. A gente vai ter uma proteína incompleta, com, muito provavelmente, uma função totalmente perdida. E a última possibilidade é uma mutação chamada de troca de fase de leitura. Então, por isso que eu falei para vocês que era para lembrar que a gente pode ou substituir uma base, quando a gente fala de mutação, ou ter inserção ou deleção. Então, eu tenho aqui um DNA. Vou desenhar só uma fita, que é a fita molde para o RNA, tá? A, T, C, C, G. 1, 2, 3. G, C, A, T. Vou botar mais. Então tá. Aí a gente vai gerar um RNA a partir disso aqui. Quem é que vai ser inserido no RNA? É? Eu quase coloquei. Certo? Como é que ele vai ser lido? Em trincas. 3, 3, 3. Agora, eu tenho esse mesmo DNA ali. E ele sofreu uma inserção de uma base. Aí eu vou gerar um RNA a partir disso, né? Então, eu vou ter ali C, C, U, A, U, G, G, C, C, G, U, A, U. E aí eu vou ler essas trincas. CCU, AUG. Eu inseri um nucleotídeo ali, uma base ali. A partir dessa inserção, todas as outras trincas vão ser lidas de outra forma. É como se fosse isso, né? É isso. A gente teve uma inserção de uma base aqui e as trincas... E o RNA mudou também. Mudou lá a quantidade de bases, mudou a quantidade de bases inseridas no RNA. E a partir desse momento eu vou mudar todas as trincas. Então eu vou ter o que se chama de troca de fase de leitura. E isso pode acontecer também por uma deleção. Se esse... Esquece esse aqui, tá? Esse é o DNA. E aqui estão as nossas trincas. Agora corrigidas como era antes. Certo? São ali as nossas trincas. Esse DNA aqui, antes de gerar o molde de RNA, ele perdeu esse T. Então, a gente vai ter CCU. Não vai ter CA aqui, né? Porque não tem mais aquele T lá no DNA. Então, a gente vai mudar também a fase de leitura. Então, por inserção ou por deleção. Certo? E aí, o que vai acontecer? Vai alterar completamente a inserção de aminoácidos a partir desse momento. Porque eu estou mudando completamente a forma
de inserir a forma de ler os meus códons. Né? Então, é tipo assim, eu estou escrevendo um nome aqui. Carolina. Mas aí eu botei um C aqui, um T ali. Mudou completamente a forma de leitura. Carolina virou Catrolina. É outra coisa. Então, é isso que vai acontecer. Vai alterar completamente a fase de leitura a partir desse momento e os aminoácidos que estão sendo inseridos vão ser outros, né? Então, a gente vai ter uma mutação, uma geração de um produto muito mais alterado do que quando a gente tiver, por exemplo, só um aminoácido sendo mudado lá e a gente tem uma troca de sentido. É claro que uma alteração é tão grande aqui quanto a alteração do códon de parada, uma nonsense, né? Então, aqui, né, nesse caso das inserções ou das deleções, a gente vai ter a alteração da fase da leitura. Então, o nome dessa mutação é mutação frame shift ou troca de fase de leitura. Tá? Aqui tem de novo uma outra figurinha mostrando a mesma coisa. Que horas são? Tá, então vamos encerrar por aqui, porque a gente ainda tem toda a parte de reparo e eu trago alguns exemplos de mutantes nas bactérias, os principais mutantes. Então, encerramos por aqui. Semana que vem, a gente